Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma aula do nosso curso teológico Ceifa. E hoje nós estaremos estudando sobre a carta ou a epístola aos Hebreus, tá? Primeiramente, essa matéria não teremos uma live, a nossa aula, essa aula será um grande resumão e nós encerraremos com a aula presencial, tá bom? Estaremos agendando aí e vai ser bênção. Então, partindo disso, vamos aí para a epístola aos Hebreus. Isso é um grande resumão, tá bom? Uma síntese bem rápida, objetiva, mas para o seu conhecimento. Então vamos lá. Primeira coisa a se considerar professor, é livro dos Hebreus ou carta aos Hebreus? Então, quando nós analisamos teologicamente, de uma forma mais técnica, mais crítica, nós entendemos que o gênero literário, ela é de uma carta, tá bom? Possui saudação, possui algumas explicações, alguns argumentos, principalmente no capítulo 13, tá bom? Então, partindo desse pressuposto, nós entendemos que o mais correto de se falar não é livro de Hebreus, mas é carta ou epístola aos Hebreus, correto? Fechou? Ok. Professor, quem escreveu a epístola aos Hebreus? Primeiramente, já algumas teorias, tá? Primeiro, é que seria Paulo, porque quando você faz uma análise teológica, uma análise mais técnica, uma análise textual, você vai ver que possui há muitas semelhanças entre a carta aos Hebreus e as epístolas do apóstolo Paulo, tá bom? Outra teoria que teria sido Lucas, por quê? Porque o grego pelo qual a carta foi escrita é um grego muito perfeito, é um grego muito excelente, uma escrita muito excelente. Então, parte desse pressuposto que poderia ter sido Lucas. Mas, então, quem foi, professor? Nós não podemos afirmar. Então, nós ficamos, então, com um dos pais da igreja, que foi Orígenes. Orígenes, ele disse uma frase célebre sobre a carta aos Hebreus. Quando perguntaram para ele quem escreveu a carta aos Hebreus, Orígenes disse, só Deus sabe. Então, vamos ficar com isso, tá bom? O importante é que ela entrou para o cânon do Novo Testamento. Isso foi bênção, foi considerada inspirada pelo Espírito de Deus. E é uma carta muito abençoada, tá bom? E ok. Outra coisa que você precisa entender é que a carta aos Hebreus é uma carta extremamente, pessoal, é uma carta poderosa, extremamente doutrinária. O que é isso? É uma carta que possui elementos que vão exaltar a supremacia, a autoridade de Cristo Jesus como Deus, como nosso Senhor, como nosso Salvador definitivo. Fechou? Então, partindo disso, nós vamos entender algumas considerações. Primeiro, nós sabemos que tudo que Deus fez no Antigo Testamento foi o quê, professor? Sombra. É sombra que aponta para uma realidade futura, tá bom? Então, tudo que Deus fez, tudo que Deus construiu, toda a pedagogia de Deus no Antigo Testamento era uma sombra para apontar para o novo, tá bom? Beleza, entendeu isso aqui? Fechou. Então, partindo disso, nós já vamos direto ao ponto. Vocês sabem que existiu um sumo sacerdote. Quem foi o primeiro sumo sacerdote, professor? Foi Arão. Arão, ele foi o primeiro sumo sacerdote terreno. Ele entrou em um santuário terreno, ele entrou no Santo dos Santos terreno, e Arão possuía o que, professor? Uma linhagem. Tá? Você precisa entender isso. Ele possuía uma linhagem, ele possuía um ministério, e esse ministério era terreno. Quando a carta aos Hebreus nos mostra sobre Cristo Jesus, porque a carta aos Hebreus ela é uma tese que defende ferrenhamente a supremacia e a deidade de Cristo. Então, quando Hebreus capítulo 3 nos fala que Cristo é o nosso sumo sacerdote da nossa confissão, você precisa entender uma coisa, que ela está diferenciando Cristo, tá? Sumo sacerdote celestial do sumo sacerdote terreno. Por quê? Arão, ele entrou no santuário terreno. Cristo entrou no santuário celestial. E de uma vez por todas. Tá? Então você precisa entender. Arão, ele oferecia um sacrifício, expiação anual pela nação de Israel. Cristo, ele não oferece um sacrifício, mas ele se oferece como um sacrifício definitivamente. Olha que maravilha. Cristo, ele possui títulos também honoríficos celestiais, proféticos. Cristo, ele é
também não só o sumo sacerdote da nossa confissão, mas ele também é o sacrifício definitivo para a nossa salvação. Porque sangue de bodes, sangue de animais não poderiam o quê? Salvar pessoas. Professor, então, me fala aí, como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento se sangue de bode, de touro, não poderiam salvar? Meu amado, a mesma coisa que nós somos salvos hoje, pela mesma pessoa, por Cristo Jesus, porque o sacrifício dos bodes, dos touros, dos carneiros do passado, dos novilhos, apontava para Cristo. Então, da forma ele era salvo através de Cristo Jesus, ok? Que no Novo Testamento ele vai ser o quê? Revelado. Então você precisa entender isso. Então, a partir desse pressuposto aqui, nós entendemos que Cristo é o sumo sacerdote superior, o sacrifício é superior, tá bom? Segundo, vamos diferenciar, Hebreus vai diferenciar Cristo Jesus dos anjos, tá? Existiu várias heresias da igreja do primeiro século que colocavam Cristo em pé de igualdade com os anjos. Inclusive, existem igrejas aí que dizem que o arcanjo Miguel era Cristo Jesus. E como que nós desconstruímos isso? A própria epístola vai dizer, ao qual nunca disse aos seus anjos, hoje eu gerei vocês, e tu és meu filho. Ele não disse isso. Professor, peraí. Ele não disse isso. Ele não disse para os anjos, como diz no livro de Salmos. Hoje eu coloco os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Assenta-te à minha direita. Salmo 110. Então, preste atenção que aqui está diferenciando Cristo dos anjos. Qual a diferença aí, professor? Primeiro, os anjos, meu querido, foram criados. Cristo, não. Professor, mas o texto não diz que tu és meu filho e hoje eu te gerei. Uma forma humana, tá bom? De traduzir o texto, de Deus fazer uma... Presta atenção que Deus, ele falou dentro da nossa linguagem. Tá bom? Da nossa linguagem de seres humanos, da nossa linguagem humana. Alô? Por isso que a Bíblia foi escrita, por quê? São cerca de 40 homens. Seres humanos, Deus usou seres humanos para fazer uma conexão dentro da nossa linguagem, usando a pedagogia humana para que nós pudéssemos compreender os mistérios de Deus. Fechou? Então ele vai usar uma linguagem humana. Esse texto pode apontar para o nascimento de Cristo virginal, nascimento humano. Então hoje eu te gerei como? Hoje eu permiti, dentro desse propósito de salvação, que você nascesse como homem, como ser humano. Mas Cristo não foi gerado na eternidade. Cristo já estava na eternidade com o Pai. Por isso que ele fala, revela-te, Pai, a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então Cristo já estava na eternidade, portanto ele é um só com o Pai. Fechou? Diferença dos anjos. Anjos criados, Jesus Cristo superior aos anjos em poder, em glória, em autoridade. Cristo é Deus. Fechou? Então Hebreus vai fazer essa diferenciação entre Cristo e os anjos, entre Cristo e o sumo sacerdote e entre Cristo e o sacrifício, tá bom? Dos animais, ou sacrifício de animais. Enfim. Outra coisa, professor, precisa levar em conta. Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi o libertador. O libertador o quê, professor? Um libertador temporário. Moisés deu a lei. Só que a lei aponta para quem, professor? Para que serviu a lei? A lei nos leva a Cristo. E Cristo nos leva à salvação. Sentiu o feedback aí como é que funciona o negócio? Viu como é que é profundo? Então Moisés foi um libertador, vamos dizer assim, temporário. Ele abriu o caminho, ele trouxe a lei, tá? Dada pelo Pai. Mas a lei apontava para o Filho e levava para o Filho, que levaria todos para o descanso eterno, a salvação. Então a diferenciação aí, Moisés libertador temporário, Cristo o libertador definitivo. Então isso aqui é muito importante você aprender. Tá? João 12, a todos quanto creram em seu nome, deu-lhes o direito, ou seja, a transformação aí de escravos, de criaturas. Agora não somos mais escravos, criaturas, mas nós somos filhos, não somos mais bastardos, somos filhos e co-herdeiro com Cristo. Tudo que Cristo herdou, nós também herdaremos. Fechou? Então Hebreus vai tratar dessa questão. Professor, o que mais? Vamos lembrar de Josué? Quem foi Josué? O que Josué fez? Josué deu descanso para os hebreus na terra prometida, para que eles entrassem, fez a repartição da terra, só que esse descanso era o que? A terra prometida era um descanso
temporário. Lembra Josué e Yehoshua, o mesmo nome que aponta para Jesus. A mesma, se você colocar a linguística aí, ó, os nomes, é a mesma coisa, tá? Yeshua, Yehoshua, Jesus, Josué, uma figura de Cristo. Qual que é a diferenciação? É que Josué, descanso temporário, e Cristo, descanso eterno. Então, perceba que Hebreus é extremamente doutrinário. Fechou? Professor, outra coisa importante que eu preciso entender. Qual que era o contexto de Hebreus? Então, você precisa entender que era o mesmo contexto nosso hoje, de uma forma, eu vou fazer uma aplicação aqui de uma forma mais simplificada. Então, funciona assim. A primeira perseguição veio de quem para os cristãos? Não veio do Império Romano, veio dos judeus. E depois o Império Romano começou a perseguir os judeus também, mas de forma ali mais regulada. Quem era perseguido mesmo eram os cristãos. Por quê? Porque os judeus haviam se corrompido, então os judeus faziam figa para o imperador. Então os judeus cumprimentavam muitas vezes invocando os deuses romanos. Então, quando nós falamos Pai do Senhor, oi, bom dia em nome de Júpiter, bom dia em nome de Saturno, boa noite em nome de Marte. Eles não faziam mais isso. Tá? Os judeus, praticamente, faziam sala para o imperador. Mesmo que fosse de uma forma política. Ah, vamos saudar o imperador? Sauda essa criatura abominável aí, mas vamos saudar só de forma política. Só para ele não encher a nossa paciência. Só que os cristãos tinham uma outra postura. Eles não saudavam mais ninguém. Eles não faziam sala para o imperador. E eles não participavam mais de nenhum jantar em homenagem a deuses estranhos. Então foram considerados antissociais, foram considerados canibais, e por isso começaram a ser perseguidos. E os judeus, para tirar o deles da reta, começaram a perseguir também. Aí muitos judeus que haviam se convertido estavam o quê? Desanimando. Eles estavam desanimando. Por isso que o texto Hebreus vai dizer assim, olha, parece que depois de todos os fundamentos de Cristo serem lançados, parece que muitos de vocês vão ficar para trás, como vossos pais. Comeram do maná no deserto e morreram. Ele vai fazer uma dualidade aqui, vai começar a fazer um antagonismo entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o povo rebelde do Antigo Testamento e o povo rebelde do Novo Testamento. Então ele vai fazer um antagonismo. O que é isso, professor? Ele vai fazer um contraponto aqui, ó. Os pais comeram e morreram, mas parece que um de vocês estão na graça de Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote, o verdadeiro libertador, o verdadeiro pessoa que dá o descanso, o verdadeiro Deus, mas parece que depois de todas essas promessas, parece que muitos de vocês, eu temo que vocês vão ficar para trás. E vão morrer no deserto também. Por quê? Porque eles estavam tentados a retrocederem a sua fé e voltarem aos fundamentos do judaísmo. Por quê, professor? Por causa da perseguição. E o texto em Hebreus vai dizer que havia ali muitos bens sendo confiscados. Os judeus cristãos estavam tendo seus bens confiscados por causa da sua fé. Aí eu faço aqui uma aplicação prática. Não é essa a mesma coisa hoje a nossa situação? Por que muitas vezes nós não nos sentimos também tentados a desistir da fé? Porque parece que as pessoas que servem esse sistema, que fazem uma aliança com esse sistema maligno do mundo, parece que elas têm mais sucesso, elas prosperam mais, parece que elas têm mais fama, mais nome, mais reconhecimento. E muitas vezes nós somos perseguidos, somos lacrados, somos perseguidos através das redes sociais, de leis que são feitas, e nós sentimos muitas vezes a tentação de retornarmos para trás. Estou fazendo uma aplicação prática aqui, tá? É isso que acontece. Era a mesma coisa. Então o Hebreus está fazendo o quê? Está animando. E qual que é a palavra-chave de Hebreus? É melhor. Então o escritor de Hebreus, da carta aos Hebreus, está dizendo assim, olha, sobre tudo isso que eu falei para vocês, que vocês estão passando, eu quero dizer para vocês uma coisa. Cristo é melhor, tá? O reino é melhor, as promessas são melhores do que essas dificuldades, as perseguições que vocês estão passando. Então eu quero que vocês entendam que o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, perdão, não o livro, ele é extremamente doutrinário, ele trata da superioridade de Cristo, ele trata de um ânimo para os irmãos judeus cristãos que haviam se convertido, novos convertidos, a animar eles, tá, a ficarem de pé, a animar eles a continuarem lutando contra o sistema judaico caído e a não retrocederem de novo aos velhos fundamentos. Por quê, professor? Porque os velhos fundamentos eram só sombra. Você precisa entender isso. Por que eu preciso entender isso, professor? Porque tudo que foi construído aqui não foi o reino espiritual que foi construído por causa do reino material. Foi o contrário. Foi o reino material
foi construído por causa do reino espiritual, tá? Então a espiritualidade, as coisas eternas são superiores. E nós temos essa dificuldade de fazer essa diferenciação, de assimilar. Por quê, professor? Por causa das nossas dificuldades e limitações humanas, tá? Por causa das nossas tristezas, angústias e frustrações, nós temos dificuldade de enxergar o vislumbre da verdadeira promessa. Mas a carta aos Hebreus está nos animando a entender que nós temos alguém que advoga para nós, tá? As nossas fraquezas, que luta por nós, que se ofereceu de uma vez por todas o seu sangue expiatório, que conhece os nossos pecados, as nossas fraquezas e mesmo assim nos escolheu para servir, tá bom? Então era isso que eu queria falar com vocês, uma forma bem objetiva, uma aula bem objetiva, mas na nossa aula presencial nós estaremos debatendo, estaremos aprofundando, estaremos apresentando outras teses textuais dentro da carta aos Hebreus, outros assuntos também que envolve, tá, essa carta que é tão ao mesmo tempo polêmica, mas ao mesmo tempo é tão linda e tão doutrinária e tão fundamental para a nossa fé, tá bom? Então era isso que eu queria falar com vocês. Assista essa aula, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula, que será presencial, em nome de Jesus. Se Deus quiser e Ele quer. Fui!